digamos assim, um pouco mais punitivo, né? A tomada de contas já tem um cunho punitivo e essa seria basicamente a função desses órgãos de controle. Bom, agora sim, a gente vai passar para a segunda etapa, digamos assim, né, desse primeiro bloco, e a gente vai falar especificamente dos recursos públicos vinculados à área de educação, né? Toda a nossa fala ela vai estar pautada, óbvio, como desde o início, na nossa lei máxima, na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federativa do Brasil. Bom, lá nessa mesma Constituição, no seu artigo 211, como vocês têm aí no nosso plano de aula, a gente tem lá no artigo 211 da Constituição que os entes federativos, todos eles têm uma responsabilidade na efetiva utilização, ou melhor, na efetiva consecução desse objetivo que é a educação. Então, a gente tem aí os entes federativos, a gente tem os municípios, né? A preocupação do Estado como um todo com a educação fundamental e com a educação infantil, ou educação infantil e ensino fundamental. Preocupação também dos estados e do Distrito Fundamental e do Distrito Federal, com o ensino fundamental e médio. E a União, desta feita, preocupando-se com a educação superior, assistência técnica e financeira aos estados e municípios através da concessão, né, através da efetiva transferência desses recursos constitucionais, essas transferências voluntárias que a União faz, é obrigada, com base nessa lei, a efetuar aos estados e aos municípios, e a União também tem essa preocupação distributiva e supletiva em termos do oferecimento dessa educação. Então, o nosso foco, óbvio, a gente está aqui, vai tratar especificamente da questão do município, falar um pouco do Fundeb, né, a questão da educação infantil e do ensino fundamental. Recursos públicos para a educação, de acordo com a Constituição Federal de 1988. Bom, agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, alunos, caros alunos. Vocês sabem qual é o percentual mínimo de aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, né, para efeitos de receita tributária, receita de impostos, de acordo com a Constituição, lá no seu artigo 212? Bom, todos vocês devem saber que a Constituição nos obriga a repassar aos municípios um percentual mínimo de 25%, um percentual, né, mínimo de 20%, de 25% para a educação municipal, né, para que sejam implementadas as atividades de desenvolvimento, manutenção e desenvolvimento do ensino nos municípios. Bom, aí dentro dessa perspectiva eu quero parar para falar um pouco com vocês sobre a questão do Fundeb. O Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, ele foi implementado a partir de 2007, a partir desse ano, fruto de todo um processo de tramitação legal, né? Ele surge dentro dessa perspectiva educacional em substituição ao Fundef, né, que perdeu a sua vigência em dezembro do ano passado. O Fundeb, ele foi implementado, digamos assim, pela Emenda Constitucional 53 de 2006, de 19 de dezembro de 2006, passou a viger a partir de 1º de janeiro desse ano, tem toda uma normatização própria, tem todo um aparato legal que fundamenta a sua implementação e, mais recentemente, em 20 de junho, né, 20 de junho de 2007, ele foi, de fato, regulamentado, foi transformado em lei através da Lei 11.494. Então, para que foi criado esse fundo? Qual a fundamentação legal do Fundeb? Então, a gente tem aqui
promover e equalizar esses recursos públicos em termos de educação, principalmente a educação nos estados e, sobretudo, nos municípios, que é a base, né, pautado na Constituição. A gente viu que o município é responsável pela implementação, pela gestão, manutenção e desenvolvimento das atividades vinculadas à educação infantil, ao ensino fundamental e, mais recentemente, ao ensino também, à alfabetização de jovens, desculpem, a educação de jovens e adultos. Então, promover e equalizar em todo o território nacional, em âmbito federal, em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito municipal, essa equalização de recursos. A gente tem economia, né? A gente trabalha também com as disciplinas de economia dentro da universidade e um dos princípios que fundamenta hoje a existência do Estado é justamente a importância do Estado. Ele tem a função alocativa, distributiva e equalizadora de recursos públicos. Ele tem a função de alocar esses recursos, de distribuir, me permitam, de distribuir esses recursos de forma igualitária, fazer a devida alocação dentro dos segmentos que se fazem necessários, que prescindem de serviços públicos de qualidade e, a partir daí, distribuir esses recursos de uma forma um tanto quanto igualitária, ou seja, a equalização do recurso público, em especial dentro dessa perspectiva vinculada à educação. A questão da universalização do ensino, como já lhes falei há pouco, né, em fala anterior, a educação, ela é um problema, ela é imprescindível para aqueles países, para aquelas regiões, aqueles municípios, aqueles estados que desejam galgar, o desenvolvimento. Então, a universalização do ensino, ela se faz imprescindível. Através do Fundeb, a gente também tem como propósito reduzir desigualdades econômicas e sociais, né, que infelizmente é muito latente hoje. A gente tem a questão da desigualdade, sobretudo na região Nordeste, nos municípios do Nordeste, né? A gente tem essa disparidade de renda. Ele visa também valorizar os profissionais de educação. Como é que a gente vai galgar patamares de crescimento, de desenvolvimento, se a gente não tem uma população qualificada? E para a gente ter essa população qualificada, a gente precisa ter capacitadores, ter professores com qualificações. Fazendo só inferência no Estado, né? Todos vocês sabem que o Estado e a União elaborou, está na fase final, já na fase de submissão do Plano Plurianual ao Legislativo. A gente tem no Estado, por exemplo, um programa de governo, como vocês já aprenderam, chamado TOPA, Todos pela Alfabetização. Então, percebam que a preocupação com a educação não é exclusiva do município, não é exclusiva do Estado, não é exclusiva da União. É uma responsabilidade solidária. A gente tem também a criação do piso salarial nacional, que vai nos fornecer... Essa criação do piso salarial nacional, na verdade, é um incentivo para que você